Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo bíblico bem profundo. Vamos entender a diferença gritante entre uma vida que é guiada pela carne e uma vida guiada pelo Espírito. Esse é um conceito-chave, então vamos direto ao ponto. Deus em Nós apresenta Proclamação às Nações. E para começar, temos esse versículo de Gálatas. Ele já joga na mesa um conflito que é central para a fé cristã. Essa batalha interna que acontece dentro da gente. E aí surge a grande questão, não é mesmo? O que significa, na prática, estar unido na carne ou no espírito? É para responder a isso que vamos explorar dois caminhos bem distintos de união. Vamos lá. O primeiro caminho, ele está descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. É um alerta bem sério sobre um tipo de união que pode, nos desviar do nosso propósito espiritual. Esse versículo é a base para a gente entender o que é essa união na carne. Mas atenção, os termos mais importantes aqui, prostituta e carne, têm um significado simbólico, muito mais profundo do que parece à primeira vista. Então, olha que interessante. A palavra carne, ou sarx no grego, não é só sobre o corpo. Ela representa todo um estado de ser, a nossa natureza mais terrena, mundana, quando estamos distantes de Deus. Agora, o ponto que realmente expande nossa mente é este. O termo prostituta aqui é usado de forma metafórica. Não é sobre a pessoa, mas sobre o ato de se unir a qualquer ídolo, sabe? Pode ser dinheiro, poder, até o nosso próprio ego. É qualquer coisa que tome o lugar de Deus. E para fechar essa ideia, o verbo unir-se, colau, significa literalmente colar, cimentar. Isso mostra a força dessa ligação negativa. Não é algo passageiro, é um vínculo que realmente nos prende a essa natureza terrena. Agora vamos virar a página e ver o outro lado da moeda. O contraste é impressionante, porque o versículo seguinte já nos apresenta um tipo de união totalmente diferente, que nos aproxima de Deus. E aqui está, esse é o caminho alternativo. Uma ligação espiritual que transforma completamente quem a gente é, nossa natureza e nossa identidade. Com essa comparação fica tudo mais claro, né? De um lado, uma união com o que é passageiro, que nos prende às coisas do mundo. Do outro, uma conexão com o eterno, com o divino. A escolha define tudo. Tá, mas e na vida como isso funciona? O estudo traz um exemplo muito prático, o casamento. Usando o capítulo 7 de 1 Coríntios, vamos ver como até as coisas boas podem gerar desafios. O apóstolo Paulo chega a dizer que mesmo o casamento, que é uma instituição abençoada por Deus, pode trazer o que ele chama de aflições na carne. Parece um paradoxo, certo? Como assim uma união sagrada pode causar aflições? Mas calma, a explicação não é que o casamento seja ruim. A questão toda está no nosso foco e nas nossas prioridades. A ideia central é que qualquer compromisso terreno, por mais positivo que seja, acaba gerando preocupações. É natural. A atenção se divide, a energia também, e tudo isso pode acabar tirando nosso foco das questões puramente espirituais. É importante frisar, o estudo não condena o casamento de forma alguma. O ponto é alertar para o desafio, que é real, de manter um foco espiritual total em meio às responsabilidades do dia a dia. Isso nos leva à grande lição deste estudo, ao objetivo final de uma vida vivida no Espírito. É uma caminhada, um processo. Primeiro, a gente reconhece o conflito. Depois, escolhe o caminho espiritual. E então, aprende a cuidar das coisas da vida sem deixar que elas nos dominem. O objetivo é essa consagração total. Resumindo, o ponto central de todos esses ensinamentos é nos ajudar a viver com mais liberdade, livres das amarras e distrações do mundo, para que a dedicação à vida espiritual possa ser plena e verdadeira. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Uma pergunta que nos faz pensar. Num mundo que não para, cheio de demandas, como é que a gente consegue, na prática, viver essa dedicação completa? É um desafio e tanto para refletir.